Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, no verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao redor. Pulando para o verso 35 agora. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Palavra do Senhor. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá joia, muito bom. Estou só ajudando os meninos lá atrás lá. Ô Henrique, depois você não bate em mim, não. Eu tenho costume de falar que... Obrigado, Matheus. Aqui é o melhor lugar que você possa ter escolhido hoje de manhã para estar. Eu continuo dizendo isso, mas eu queria dizer mais alguma coisinha hoje para você. Você é uma raridade. Como você não existe outro. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore. Se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é muito precioso, você é muito preciosa, mais raro que o ouro de Ofir. Se você não desistiu, Deus não vai desistir. Deus está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Hoje pela manhã nós vamos ver um momento na vida de Jesus em que a fé inabalável diante de um momento quase impossível. Quando Jesus entra em um ambiente, a fé ressuscita. A narrativa que nós vamos ver hoje, da filha de Jairo, é uma das passagens mais emocionantes
dos evangelhos. Ela nos ensina que a fé em Cristo permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido e as circunstâncias dizem o contrário. Jairo reconheceu que precisava de Jesus. Jairo, ele era um homem com destaque na sociedade dos judeus. Ele era chefe da sinagoga, um homem respeitado e influente. Mesmo assim, quando a sua filha estava à beira da morte, ele reconheceu, ele percebeu que a sua posição, o seu conhecimento e seus recursos não eram suficientes diante da morte. E então, ele se prostrou diante dos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, caro amigo, cara amiga, vocês já se sentiram assim em algum momento? Que o seu conhecimento, que a sua posição social, que o dinheiro, que o seu recurso não adiantavam nada em face de uma situação quase que irreversível? Muitas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos, mas a verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossa necessidade de Cristo. Somente Cristo pode transformar alguma situação quase irreversível na nossa vida. A humildade não é um sinal de fraqueza. É o caminho para experimentar o poder de Deus. O silêncio de Deus não significou abandono. Enquanto Jesus caminhava, eu até falei com o Humberto que eu queria tratar desse assunto também, desse trecho que, quando Jairo chegou e foi até Jesus, ele se prostrou, ele humilhou diante de Jesus, ele implorou para Jesus que ele pudesse salvar a sua filhinha, que estava muito, muito, muito doente. Então, quando Jesus decidiu levar os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ir em direção à casa de Jairo, uma mulher, tocou nas vestes de Jesus. Aquela multidão que estava junto com Jesus e aquela mulher. Percebam como Marcos faz uma ligação entre uma coisa e outra. Ela tinha 12 anos que ela estava com fluxo de sangue. As mulheres naquela época, quando elas entravam no período menstrual, elas não poderiam tocar as pessoas, porque elas se tornavam impuras até o final da tarde. E Jesus, caminhando, ele sentiu que alguém, percebam que tantas pessoas estavam junto de Jesus, ao lado dele, e alguém tocou nas minhas vestes e ele falou: daqui saiu o poder. E curou aquela mulher que 12 anos. A gente adiantando um pouquinho, a filha de Jairo também tem 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a ter fluxo sanguíneo e não parava mais. Imaginem a vida dessa mulher naquela sociedade, que ela não poderia encostar, tocar nas pessoas.
E Jesus, ele faz algo tão lindo, que ele não expõe a situação daquela mulher. E ele fala para ela que a fé dela salvou ela. No entanto, para Jairo, aquele atraso parecia incompreensível. Jesus já estava indo salvar a filha dele, e de repente Jesus para atender essa mulher. Jairo ficou, como assim? A minha filha está precisando tanto, eu venho e imploro. Eu sou uma pessoa que tem uma posição na sociedade, e eu peço ajuda a esse homem, e ele para atender outra pessoa. Aos nossos olhos, o atraso de Deus parece incompreensível, mas seus atrasos nunca significam ausência de amor e de propósito. Não desista, porque a resposta ainda não chegou. O relógio de Deus nunca está atrasado. Então chegamos naquele momento dessa história que muda o tom da história. Chegou a pior notícia para Jairo. Alguém chegou diante de Jesus e de seus discípulos daquela comitiva e falou: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. A sua filha já morreu. A situação parecia irreversível. Há momentos na nossa vida em que Deus parece demorar. Entretanto, os seus atrasos nunca significam ausência de amor. Enquanto pensamos que tudo acabou, Deus continua trabalhando. A palavra final do mundo é derrota. A sua filha morreu. Não fique mais atormentando ao mestre. Deixe que ele vá embora. Mas a palavra final de Cristo é a vida. Jesus ignorou a palavra de derrota e deu a Jairo uma nova direção. Ele diz: não temas. Quando Jesus fala, a lógica do céu confronta com o veredito da terra. Se Jesus falou: não temas, fique tranquilo, porque as coisas vão acontecer. Mas era irreversível, ela tinha morrido, a filha de Jairo havia morrido. Como que esse camarada é louco e diz isso? Não temas, crê somente. O medo olha para as circunstâncias, a fé olha para Jesus. A fé não é negar a realidade. Quantas situações difíceis, muito duras, em que nós derramamos lágrimas na nossa vida, nós passamos, nós enfrentamos. Quantas vezes nós choramos sozinhos? A fé não é negar a realidade, mas a fé é confiar que Jesus tem a autoridade absoluta sobre ela. Sempre haverá vozes dizendo que já acabou, não incomode o mestre, mas a voz de Jesus continua dizendo: continue crendo.
o ambiente que Jesus encontra. Jesus entra onde todos já perderam a esperança. Jesus, quando ele entrou naquele lugar, as pessoas estavam chorando. No Oriente Médio, existem pessoas, olha que coisa engraçada, é um pouco diferente das situações aqui no Ocidente. No Oriente Médio, as pessoas eram pagas, existiam pessoas que choravam profissionalmente. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Elas eram pagas para chorarem nos velórios. E aí Jesus chega falando que a menina não havia morrido, que ela estava dormindo, e os caras, peraí, você está querendo que acabar com o nosso negócio? E os caras chorando. Existia luto, existia incredulidade naquele momento. A incredulidade pode impedir que as pessoas enxerguem aquilo que Deus está fazendo. Jesus declarou que a menina apenas dormia, mas muitos zombaram dele, riram de Jesus. É louco ele. Está ficando meio um parafuso a menos. Riram porque Jesus falou que ela estava dormindo e não estava morta. Imaginem conosco, se as pessoas, quando nós declaramos a nossa fé, quando nós declaramos que num dia bonito de sol nós vamos até um prédio e ficamos louvando e glorificando o nome de Jesus e comungando uma unidade que é expressa na palavra de Deus, que nós temos que preservar essa unidade pelo vínculo da paz, e as pessoas falam, é louco, e começam a rir de você. Talvez eles não riam na sua frente, mas eles vão rir nas suas costas. Estejam certos que as pessoas estão zombando de você, como zombaram de Jesus. Jesus retirou os incrédulos e entrou apenas com os pais no quarto onde a menina estava. Ele entrou somente com os pais e os 3 discípulos. Nem todas as vozes ao seu redor fortalecem a sua fé. Aprenda a ouvir mais a palavra de Cristo do que o desânimo das circunstâncias. Para Jesus, nem mesmo a morte é definitiva. Aonde ele chega, a esperança revive. E então, Jesus entra naquele quarto, e aí Jesus faz algo que é tão complicado como o fato daquela mulher que estava com fluxo sanguíneo ter tocado em Jesus. Teoricamente, Jesus estava impuro até o final da tarde. E aí, continuando caminhada, chega na casa de Jairo, e quando ele entra, e está somente os pais e os 3 discípulos, o que Jesus faz? Ele segura a mão da menina pelas mãos. Para o judeu, tocar em um cadáver, ele ficava contaminado durante 7 dias. E ao longo desses dias, no 3º e no 5º dia, era necessário fazer banhos de purificação. Jesus, o toque de Jesus, ele não se contamina, ele purifica. E aí, quando ele chega, ele pega a mão daquela menina e ele fala, ele sussurra
no ouvido dela. Não é um grito, não é uma fórmula longa, é a ternura de acordar o filho de manhã. Quantas vezes você esteve no quarto do seu filho e você tocou nele e falou: filho, acorda, filha, acorda. Você não coloca o seu celular com uma caixa JBL e fala: acorda! Tinha alguém dormindo aí? Eu acho que acordaram agora, né? Acorda! Não foi isso que Jesus fez. Ele falou essas palavras que Marcos fez questão de registrar em aramaico, porque Marcos, ele escrevia em grego. Mas essas palavras ele registra em aramaico, e ele fala talitá cumi. Ele não grita, ele não esbafora, ele não chega mostrando que ele é o super-homem, e ele fala: saiam e eu vou ressuscitar essa menina. Ela chega no ouvidinho dela. Talitá é o diminutivo de filha, é como se fosse filhinha. Levanta. Menina, eu te mando, levanta-te. Talvez existam áreas da sua vida que pareçam mortas. Antes, aquilo que é impossível tornou-se um testemunho do poder de Deus. Talvez existam áreas de sua vida que pareçam mortas. Existem áreas na sua vida que talvez estejam mortas nesse momento. Sonhos. Alguns sonhos que você tinha e agora estão mortos. Como está o seu casamento? Ele morreu? Como está a alegria da sua vida? Pensem bem. Fruto do Espírito é amor, paz, alegria. A alegria morreu na sua vida? Será que a esperança morreu na sua vida? Eu quero dizer para você hoje pela manhã que Cristo continua sendo especialista em restaurar aquilo que ninguém mais consegue restaurar. Assim como Jairo, ele teve essa clara evidência de ir até Jesus, mesmo com toda a sua posição social, e falou: eu não sou suficientemente bom, ou tenho algum recurso que possa curar a minha filha. Eu vou em Cristo, porque Ele é especialista em restaurar aquilo que ninguém mais consegue restaurar. Essa lição de Jairo, nessa história, nós podemos retirar 3 grandes verdades. Primeiro é o reconhecimento. A fé começa quando reconhecemos nossa necessidade de Jesus. A fé começa quando reconhecemos a nossa necessidade de Jesus. A segunda grande verdade: confiança no tempo. Os aparentes atrasos de Jesus nunca anulam as suas promessas. Quando Jesus fala com Jairo: não tema, creia somente. Ele sabia o que ele falava. E Jesus tem várias promessas que ele fala para nós. E às vezes, nós achamos que Deus está atrasado.
Os aparentes atrasos de Deus nunca anulam as suas promessas. E a terceira verdade: Cristo tem poder para transformar o impossível em testemunho. É o poder transformador de Jesus. Quando todos disseram, acabou, Jesus disse, não temas, crê somente. E eu quero dizer para você hoje pela manhã, que essa mesma palavra que Jesus falou para Jairo naquele momento, ela está ecoando hoje, agora, independentemente da situação que você enfrenta. Coloque a sua confiança em Cristo. O mesmo Senhor que tomou a menina pela mão, ainda estende a sua mão para levantar aqueles que depositam nele esperança. Em vez de alimentar o medo, alimente a sua fé. Entregue as suas impossibilidades a Jesus e caminhe confiando que Ele ainda realiza o que os homens consideram impossível. É isso que eu gostaria de dizer hoje pela manhã para vocês. E eu hoje também gostaria de dar voz a um testemunho que eu, conversando com um rapaz há alguns dias atrás aqui na congregação, e que você participou disso. Vocês se lembram que algum tempo atrás, nós oramos para um rapaz que ele tinha caído no trabalho dele. Ele estava em uma escada e ele estava a cerca de 4 metros de altura. E ele caiu. Infelizmente ele caiu. Ele se desconcentrou e acabou caindo. E ele bateu a cabeça e teve um traumatismo. Ele foi para um hospital e ele ficou quase um dia inteiro sem atendimento no hospital. As pessoas achavam que ele não tinha caído trabalhando. Eles acharam, esse aí é um bebum qualquer. E deixa ele quietinho lá na maca, e depois a gente vai. E aí, conseguiram transferi-lo para o João 23. Né? E lá, graças a Deus, uma equipe de médicos cuidaram dele, se interessaram pelo caso dele. Só que o fato dele ter tido um traumatismo, começou a sair sangue pelo ouvido. E ficou saindo sangue pelo ouvido. E aí os especialistas falaram com ele assim, olha, nós vamos dar mais um tempinho para que esse sangue possa parar, porque senão nós vamos ter que fazer uma cirurgia na sua cabeça. E ele falou, ok. No outro dia, quando eles chegaram lá e foram verificar, o sangue tinha estancado, tinha parado. Assim, do nada, parou, o sangue parou. Não havia mais sangramento no ouvido dele. Depois que ele conseguiu se recuperar disso, ele contraiu meningite no hospital. Se a coisa já estava feia, eu acho que poderia ter ficado pior, ficou. Ele contraiu meningite. E em 7 dias, ele foi curado da meningite. Vocês sabem o que é meningite, gente? É uma doença muito grave, é muito séria. E ele contraiu em decorrência do que ele estava sendo cuidado em um hospital. E lá dentro do hospital ele contraiu a meningite. Em 7 dias, ele teve a cura. E em 10 dias, ele estava saindo do hospital.
desculpem. Em 10 dias, ele saiu do hospital, caminhando, sem nenhuma sequela. Ele falou que ele estava sentindo um pouco de dor de cabeça. Mas isso era o menor dos sintomas por tudo que ele tinha passado. E a igreja orou. A igreja entrou em oração para que esse rapaz pudesse sobreviver e para que ele também pudesse entender que Deus agiu, assim como ele agiu na vida da filha de Jairo, ele agiu também na vida desse rapaz. Mauro, fica de pé, por favor. É esse rapaz que nós estamos falando. E ele está aqui hoje para a glória de Deus. E ele sabe que o milagre aconteceu na vida dele. Pode ficar à vontade, Mauro. E eu queria que toda a igreja pudesse ficar de pé também agora, porque nós vamos cantar um cântico. E depois, você vai lá dar um abraço no milagre presente aqui. O Mauro, não saia daqui hoje sem falar com ele, sem trocar algumas experiências com esse rapaz. E ele disse isso para mim. Eu sei que não foi nada, simplesmente cuidados médicos, mas foi porque Deus quis assim. Foi milagre de Deus. Que Deus seja louvado. Um minutinho só, o pessoal vai trocar lá o slide.